Canaã. Se eu fosse você, eu já preparava a mochila e olhava para o alto, porque o pau está torando. Está torando. A galera, né? Tá todo mundo querendo briga e aconteceu algo surreal. É Trump contra o planeta Terra. Meu Deus! Do lado americano, aparentemente, Milley aparecendo à direita. E à esquerda de Trump, você tem Israel. Meu Deus! E agora nós temos esses dois indivíduos, né, que estão prontos para uma reação americana global e você já deveria estar correndo hoje para a aula cripto, que é o único caminho para você poder sobreviver a uma tsunami financeira global. Meu Deus! Tsunami financeira. Não, e já tem. Eu estava vendo um profeta hoje, doutor Alex, falando que ele acha que o Trump não chega ao fim do governo, por causa das. Calma, deixa eu terminar de vender aqui a ideia para a galera correr hoje para o cripto. Olha só, gente, hoje o cripto vai ferver. Vai ferver. Você já ouviu essa musiquinha? Vem quente que eu estou fervendo. Vai ferver. E o Geburá de domingo vai ser estrondoso, porque nós estamos com pouca canjica. Pouca canjica agora no fogo. Meu Deus! Pode faltar canjica, Jesus! E agora... Isso é verdade. Ela tá rindo aqui. Não, eu ouvi a voz dela, eu já joguei a canjica já na parada. Ela já sabe que ela falou que é golpe baixo. Mas o negócio está sério. Gente, corre, você manda cripto, você ainda pode participar da aula das 14 horas hoje e você pode se proteger financeiramente. E domingo você está convocado para o Geburá. É convocação, tá, gente? Agora a parada é estreita. Você tem que ir para lá, hein? Você corre para lá, porque o pau vai torar. E o pau torando, o nome dele é PT, perda total. PT. Bota 12 mais um aí, você que entrou, e diga de onde você está nos ouvindo. PT é personal trainer, perda total, pau torar, tudo é PT, entendeu? Não, o negócio é grave. Não, quando eu penso em PT, eu penso também em paz total. Paz total. Aí. Paz total. Tem do bom e do ruim, tem de tudo. Não, tem de tudo. Você vai botando aí, gente, 12 mais um. Escreva a cidade que você está vendo. Ouvindo, dê um like. Nos ajude com 5 centavos de real, de dólar, de euro, para nós podemos alcançar a galera que precisa entender de cripto, entender o conceito de Geburá, entender o conceito do TIC, gente. A pandemia vem. Hoje eu conversei com o Efraim, inclusive. Coloquei o Efraim como embaixador nosso do TIC, do campo missionário, ok? Quem está no campo missionário, você passe mensagem para o Efraim, ele é o nosso embaixador, para poder filtrar e nos encaminhar as pessoas que ele entende no campo missionário atuando, que precisam das informações. Efraim relatou 2 perdas recentes. Eu disse para ele que isso vai escalar, que vai explodir, e nós precisamos, principalmente no campo missionário, de pessoas preparadas para lidar com as adversidades desse tempo. Lembrando que a cada 2 anos, a partir de agora, está prometido uma pandemia nova, só para vocês entenderem o tamanho da treta, né? Mas, Efraim, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, doutor Alex. Obrigado aí a todos que já estão dando o seu like, que já temos 99 pessoas. Acabamos de começar aí a live, já temos aí 21 likes. Você que não deu, dá 2 toquezinhos aí na tela, na imagem, que você consegue dar o like. Efraim, isso aqui tem que ir para tua mão. Eu tô doido pelo céu azul, rapaz. É o céu azul, né? Isso aqui, tem que ir com urgência para ir, a mamadeira. Isso aqui,
O ozônio tem que estar aí na casa de vocês ontem. Isso aqui, esses dois os caras mandam para aí, né? Eles conseguem mandar para aí. O céu azul, não. Mas isso tem que entrar. A base de Taubaté, cara, virou bunker. Nós estamos nos preparando para enfrentar a bagaceira. A Tenente está aqui doida, meu irmão. A gente agora, do alto aqui, eu já estou pensando como é que eu vou botar o Desperta Jabuticaba. Se a parada torar e o zumbi vier, brother. Se o zumbi vier, como a gente, né? Faz o Desperta Jabuticaba neles. Só misericórdia. Não, misericórdia. Eu ia até falar, acabei de estar. Eu estou aqui com o que está sendo mais, vamos dizer assim, qual é a maior trend hoje dos Estados Unidos dentro da parte de análise de geopolítica de 2026. Pega meu iPad lá. Eu vou mostrar aqui o mapa, que Tu sabe que a gente não pode botar vídeo nenhum, né, cara? Cuidado. Não. É uma imagem de 1890. Ó, esse mês é o mês que a gente sabe se esse canal continua de pé ou se ele cai, tá? Nós estamos no limite, né, deles. Sim. Se passarmos dia 1º de fevereiro, passamos, meu Deus. Eu acho que não tem problema. O canal lá nosso de cortes, tá, gente? Canal de cortes, doutor Alex Alves, você corre para lá, canal Cortes aqui, e já fica lá de stand-by. Ontem eu fiz live lá, inclusive. Vocês vão para lá e mantém stand-by lá, hein? Não, é uma imagem salva, não é nem de página de nada. Sem problema, quem tem que tomar que é uma imagem do Clube de Roma, de 1800 e lá vai fumaça, quando eles decidiram falar que o mundo tinha que ser dividido em 10 áreas. 10 cabeças. 10 cabeças. Deixa eu pegar aqui. Só para botar no contexto apocalíptico. Vai falando que eu vou pegar aqui a imagem. Esse contexto apocalíptico, gente, né, nós podemos entender como um dragão de 10 cabeças, ok? Aonde 10 assumem o comando de tudo e, por final, eles ainda vão, né, se divertir ali no efeito Gog e Magog. O pau vai torar em cima disso. E se vocês olharem, toda a humanidade que não nos representa quer a guerra. Toda a humanidade que não nos representa quer a fome, quer a doença, quer a extinção da raça humana analógica, biológica, e a extinção, a erradicação da fé cristã. Você entendeu isso? Coloque o número 2 e a cidade que você está nos vendo e ouvindo, dê o seu like, contribua com 5 centavos de real, dólar e euro, já printa esse zap. Esse é o zap de comunicação de você com a equipe do Ancião. E lá você acessa Cripto Hoje. Hoje você acessa aí TIC, Terapeuta Integrativo. Você acessa Geburá lá. Você acessa Esquadrão Águia, ok? Lá. E Neuroclube, ok? Esse ano, eu falei com o Bill, nós entramos prontos para uma guerra, gente. No ano passado, nós só tínhamos uma plataforma em funcionamento. Era o Esquadrão. Hoje, nós estamos caminhando para termos 7 plataformas em ação. Achei aqui o mapa na minha foto. Ok. Isso aqui é o mapa chamado Mapa de Clube de Roma, feito em 1974. 1700? Não, eu falei 1800 e pouco, foi a primeira reunião. Eu ia fazer um histórico, mas como eu vejo que a gente está com um tempo limitado, não dá para contar a história de 1800 para cá. Vou pular direto para 1974, quando eles criaram esse mapa. Esse mapa aqui foi feito por cientistas, economistas e líderes globais na reunião da então Clube de Roma de 1974, que propôs uma estrutura geopolítica nova, que fosse dividindo o mundo. Isso era uma proposta verdadeira, dividindo o mundo em 10 blocos.
Aqui está dividido por cores. Efraim, isso tem que ir para o Gueburá detalhadamente. Não, mas domingo a gente vai estar falando olha de só, geopolítica e vai estar falando disso. O princípio bolivariano, se você olhar, está aí, né? Porque todo o extremo sul e parte aí da América Central, né, que tem a ver com a América Boliviana, ele está sob um único comando, hein? Observa isso aí. Isso é grave. E você vê aqui, ó. A primeira América Latina. Está aqui, ó, a parte 1. Ela encosta lá no México. Lá no México. E em cima, Estados Unidos. A África pega um pedaço do grupo 7, tá vendo? Um pedaço no grupo 8 e um pedaço no grupo 5, que inclui a Austrália e a Ásia. 4, como sendo Ásia... dos Estados Unidos. Não, Estados Unidos é aqui, ó, 1 e 6. Ah, tá. E a Groenlândia, onde está a Groenlândia no mapa de 1974? Está nos Estados Unidos, junto com o Canadá. Está nos Estados Unidos. Literalmente, eles estão pegando a área 1 e 6. A área 5 pega toda a Eurásia, com exceção esse amarelo é Eurásia. Eurásia. E o pedaço da Europa está ali, ó, verdinho, o 2. O 3 estão aquelas ilhas ali, Nova Zelândia. A 10, tá vendo? Que é a China, está na 10. Ela está separada da Eurásia. Ela está isolada. Está isolada. O 5 aqui é a Rússia. E o 10 é a China. A Europa aí seria esse marronzinho? É o verde. É o verde? Seria... Cara, a Europa vai ficar encurralada. É porque ali tá todo o leste europeu está dentro da Rússia. Ele voltou, encurralou a Europa. Esse é o desenho que eu tinha que mostrar de 1974. Né? Só que o que acontece? Esse está sendo a trend lá nos Estados Unidos, porque está todo mundo enxergando essa configuração reaparecer nesse plano da região 1 sendo criada, né? Porque seriam 10 reinos, segundo o Clube de Roma, o suficiente para dirigir o mundo. Mas quando você fala em 10 reinos, você não tem como fugir de Apocalipse 17, que diz que haveriam 10 reis que ainda não tinham reino, mas que teriam no futuro, né? E que eles dariam seu poder, os 10 reinos dariam seu poder à besta. Alguém colocou aí o anti-Messias, que está muito próximo. Quem seria o Clube de Roma? Não, o Clube de Roma é um grupo de grande influência do século XXI, que teve presente fazendo planos. O Clube de Roma era formado por líderes globais de destaque em várias áreas e influentes para tomar as decisões do mundo. Ele é pareado com o Clube de Bilderberg, Clube de Roma, esses grupos que formaram a mentalidade do que a gente está vivendo hoje. Então, é uma ação tecnocrata. Por aí. Podemos dizer que sim, que é da mesma época. O avô do Elon Musk é desse período, um pouco antes, que formou a ideia do Clube de Roma. Mas eu não gosto de falar abertamente. Você perguntou, estou sendo bem evasivo. Lá no Guebural eu posso falar exatamente quem é o Clube de Roma. Aqui eu só posso dizer que era um grupo de grande influência, que acontece e influencia decisões do mundo até hoje. Essa garotada do Malta, do dia 10, então, tá ligado a tudo isso, inclusive. Meu Deus, eles estão lá na origem. Meu Deus, Jesus. É grave, gente. Eu não vou perder essa aula do Gueburá domingo por nada. Não, e domingo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a aula passada, que eu dei ênfase nos principados, na divisão mundial dos principados, os 70 principados mundiais, mostrei os países, como estão manifestando hoje isso. Você usou qual número aí? 70. Os filhos de Baal. Mas é porque segue o padrão, a origem não é essa, a origem são as 70 nações de Deuteronômio capítulo 32, que Deus dividiu as nações pelos filhos de Deus, pelos Bene Elohim, que são os 70 membros da Assembleia Divina. O modelo 70 é um modelo divino. Por isso que o Sinédrio tem 70 anciãos.
porque segue um modelo celestial. O Sinédrio tem 70 anciãos, o Baal tinha 70 filhos, o Moisés dividiu o espírito dele por 70 líderes de Israel, Jesus mandou 70 em Lucas 10, de 2 em 2. Esse é um número de governo. Você tem uma ideia, Efraim? Eu estou procurando 69 anciãos desde 2016. Isso nasceu no meu coração, montar um conselho de anciãos no Brasil, e até agora não apareceu essa turma, cara. Só a misericórdia de Deus. Olha, Capri Solar, não sei ele ou ela, colocou aí que essa semana viu um holandês falando que seriam 5 blocos. Esse, Capri, pode ser assim. Esse mapa que eu estou mostrando, como eu falei aqui, é de 1974. Só que a divisão é muito interessante, porque parece que o que está acontecendo na geopolítica atual está seguindo mais ou menos para essa direção aqui. E, Efraim, isso e cripto, isso e o agravamento da fala americana, metendo literalmente no bolso o petróleo venezuelano e a China, Coreia do Norte e Rússia cuspindo fogo de marimbondo, dizendo que vai haver guerra. Não sei se você viu no mapa, tinha um WWW3 ao lado. Não. World War, né? Seria a Terceira Guerra, mas praticamente. Que WWW não, WW3, World War III, que é esse mapa seria configurado após uma terceira, segundo o Clube de Roma. Meu Deus, eles previram isso. Previram, não, acho que eles mais programaram. E segundo os criadores desse debate lá nos Estados Unidos, está sendo muito debatido entre muitos analistas, parece que tanto o Putin, quanto o Donald Trump, quanto o Xi Jinping, quanto os outros líderes estão meio, até os árabes, que tu viu que o grupo 7 é de árabes e islâmicos, parece que estão tomando decisões que estão indo na direção desse mapa. Essa ação convergente, né? Ela entra na dimensão do interesse da Agenda 2030, 2. Esse processo ele seria um redesenhar geopolítico de sobrevivência das principais nações. 3. Nós temos aí uma situação que nos levaria ao desvelar da influência romana nunca perdida na humanidade. São 3 perguntas em uma só, mas a resposta é abrangente, né? Porque eu acredito que uma das grandes características dessa configuração, vamos chamar assim, geopolítica, ela acompanha um plano invisível e um plano visível. A gente vê, como a Capri falou aí, do holandês falando em 5 blocos. Os números normalmente são calculados pelo tipo de influência que são notados, mas você vê que como interpretar profecia é muito difícil você identificar uma profecia dentro da realidade geopolítica atual, porque muda de uma hora para outra. Por exemplo, a gente estava convencido que haveria um ataque preventivo de Israel até o final de dezembro ao Irã. A pergunta é: houve? Houve. Mas será que foi um ataque de bélico? Não. Provavelmente aquela propaganda massiva que Israel fez nesses últimos 12 meses aí de 25, nos 12 meses do ano de 25, falando, porque o Netanyahu ficava mandando um recado em farce para os iranianos: se libertem dessa, que nós vamos te ajudar, se vocês precisarem, nós vamos ajudar o povo a se libertar desse regime. Aí, de repente, agora no final de dezembro, início de janeiro, estourou e está cada vez maior, está tomando proporções completamente revolucionárias, já não é mais um movimento ou um protesto, é literalmente um levante no Irã, e eu acredito que nós vamos ver aí um desabamento. Então, assim,
às vezes você prevê alguma coisa, você vê um movimento, mas você não tem como saber se aquilo vai ser exatamente assim. Por isso que essa resposta é um pouco mais difícil de dar, porque como é que a gente vai afirmar algo quando a gente afirma algo e aquilo acontece, mas não do jeito que a gente previu? Acontece o que a gente previu, mas não da maneira que a gente prevê por causa da dinâmica. Por exemplo, esse profeta me assustou, um cara muito sério, um pastor que tem uma visão profética muito grande, e escreveu um livro chamado Código o Símbolo dos Números na Bíblia. Há 20 anos ele escreveu esse livro, e ele agora fez uma mensagem agora, no início do ano, dizendo que ele tem o discernimento profético de que o Trump não vai chegar ao final do seu mandato. Ele não sabe se vai ser interrompido por algum tipo de situação de saúde, vida, política, impeachment, mas ele falou, eu sinto que o Trump, no caminho que tomou agora, ele não vai conseguir chegar ao final do seu mandato. Nós temos ele aborrecendo os grandes do mundo, inclusive os de dentro de casa. Na verdade, ele comprou briga com todo mundo, né? E a impressão que dá, para mim, eu falei isso na minha live de ontem, lá no canal de corte, gente, vale a pena você ir lá dar uma olhadinha. Eu falei numa possível coalizão americana com os alienígenas, para justificar essa supremacia num possível conflito global. Você acredita que os interdimensionais podem estar fechados ali, os Nephilims, com a gestão americana, e nós podemos ser surpreendidos com uma ação maciça americana, podendo abocanhar tudo que a boca dele aguentar chegar? Sim, sim, acredito, acredito. Acredito porque faz parte do propósito. Você vê que o Gary Wayne, o nome do pastor é Steve Chocolante. Ele é de origem tailandesa, foi pastor na Austrália e é pastor nos Estados Unidos já há alguns anos. Mas por quê? O Gary Wayne, que é um grande autor, ele escreve que há uma conspiração, eu sei que parece Luke Saucer, parece uma viagem, mas é muito interessante que quando você acompanha a história do ponto de vista escriturístico, histórico mesmo, arqueológico, lá em Gênesis 6, o Gary Wayne, que é um autor muito profícuo, ele escreveu sobre a conspiração do Gênesis 6. E ele faz um link que essa conspiração ela vem sendo costurada e passa por vários momentos históricos provados, pelo menos desta ótica, que essa conspiração ela nunca deixou de acontecer, que depois do dilúvio ela vem se manifestando historicamente em várias regiões do mundo, em tempos históricos diferentes. E nesse livro, que tem 900 e poucas páginas, ele vai fazendo o link arqueológico, histórico dessa conspiração, e ela culmina nesse tempo numa manifestação mesmo desses chamados interdimensionais, que nada mais são os mesmos caras que causaram problema lá antes do dilúvio e depois em Babel. A mesma ação espiritual. Deixa eu botar lenha aí na cabeça da galera para queimar, gente. Você vai bugar agora. Por quê? Quando houve o dilúvio, os seres que eram aquáticos, híbridos, não foram sacrificados. Essa turma sobreviveu. A galera intraterrestre também sobreviveu. E aí nós temos somente a perda daqueles que estavam sobre a terra e, segundo Enoque, o espírito dessa garotada aí, que são milhões, a Efraim estimou mais de 1000 anos de reprodução Nephilim do planeta, nós temos os desencarnados buscando a encarnação no corpo humano e de animais como hospedeiros. Partindo dessa premissa, Efraim, Júlio Verne, então, não seria ficção, e essa influência ela poderia estar sendo mantida a partir dos intraterrestres e a galera debaixo d'água? A questão é que assim, tudo isso passa sempre como um mito e uma lenda, porque as pessoas precisam da comprovação científica, e inclusive foi um dos temas na semana passada. Rapaz, domingo foram 3 horas de aula
no Gueburá. Eu confesso que com 1h26, eu lembro exatamente, eu tive que parar a aula por 5 minutos, falei, para você beber uma água aí e tal, o banheiro, mas na verdade, a minha cabeça parecia que ia explodir. Porque a gente estava dando uma aula com tantos dados Intensos. e densos, porque tu está tocando em conhecimentos que as pessoas precisam ver 2, 3 vezes para entender aonde você quer chegar. Então, por exemplo, uma das religiões do passado que a gente ensinou no Gueburá Domingo e provamos, e é uma abordagem de um cara que é THD, ou seja, ele é doutor em teologia, em filosofia também, ele é PhD também, e especialista reconhecido por universidades britânicas e americanas, um dos maiores especialistas em escritos antigos, e é cristão. E esse doutor, ele faz uma conexão, ele acredita que essa conspiração que o Gary Haney fala que é de Nefilins, ele faz ela através de uma visualização mais religiosa. E ele mostra que o paganismo está presente hoje na chamada ciência de aprovação, que criou uma série de conexões acadêmicas e hoje as pessoas só acreditam naquilo que essa ciência ela está disposta a chancelar. Por exemplo, foram achados várias ossadas de gigantes, animais, humanos, em várias partes do mundo, nos Estados Unidos, no Iraque, assim, em várias partes do mundo, e toda vez que se acham essas ossadas, um grupo ia lá, um grupo específico, uma organização americana chamada Smithsonian, ia lá, comprava, fazia o que fosse, e depois aquilo desaparecia e dizia que era um achado animal, que era dinossauro, que era não sei o quê. Deixa eu ajudar a galera que está perguntando aí do Gueburá, gente. Você passa o zap no 21995, tá aí, ó. Na base, printa esse zap, o 21995 31 34 49, e aí você manda Gueburá para gente, ou se você quiser ter acesso na aula de cripto hoje, você manda cripto e a gente manda a adesão do Gueburá e a gente manda a adesão ao cripto em cima disso. Efraim, partindo dessa. Antes de você perguntar, só para eu terminar esse pensamento, guarda aí. Quando você pega. Por que as pessoas têm dificuldade de concatenar e aceitar? Porque elas não recebem esse chamado check fact, né? Esse fato verificado da ciência, porque a ciência não reconhece essas existências. Porque ela acredita que só aquilo que é provado em laboratório, apesar de que todas as teorias sobre as quais a ciência se baseia, que nós acreditamos serem realidade, são teorias. Né? Então, nós criamos uma teoria, baseamos toda a realidade, aquilo bate, e as pessoas começam a achar que aquilo verifica. Quer ver um exemplo? Em 1954, nós tivemos a criação do grupo... 1945, nós tivemos a Assembleia Geral das Nações Unidas, a primeira. Em 1954, a primeira reunião do grupo Bilderberg. E em 1974, o Clube de Roma, que formou esse mapa. Sabe qual era o assunto dos 3? Olha que coincidência. Os 3 tinham como principal agenda sustentabilidade planetária. Qual é o tema de 2030? Sustentabilidade planetária. Então, se a pessoa não consegue concatenar, porque eu falo assim, nós temos hoje um nível de informação muito maior do que toda a história humana, a humanidade teve acesso. Porque em Daniel estava escrito que no final dos tempos o conhecimento se multiplicaria de forma exponencial. Só que as pessoas não conseguem conectar esse conhecimento com realidade vivida. Então, quando você não consegue fazer essa conexão, você acha que tudo que você está falando numa hora dessa é uma viagem porque você não tem as informações que podem concatenar e te levar a esse conhecimento. Por isso que nós criamos o Gueburá, para dar essa base de conhecimento. Lá a gente está dando muita coisa profunda, e agora a gente vai começar a dar aulas com informações atualizadas, mostrando imagens, vídeos de coisas que as pessoas acham que até parecem inteligência artificial, mas são vídeos antigos, mostrando coisas. Por exemplo, eu publiquei um vídeo no meu Instagram, que foi o que teve menos visualização essa semana, de um arcebispo chamado Fulton, da Igreja Católica, que era a estrela televisiva e de rádio de 1950 a 1970, levantando uma teoria de que Napoleão repetia a história de Apolo, o deus Apolo. Eu vi.
Aquilo foi o que teve menos visualização, porque aquilo é só cultura, e as pessoas não querem ser informadas culturalmente. E aí há um vínculo cultural, inclusive a música que foi colocada de fundo era uma sonata de Beethoven, que faz uma referência que ela não foi... Quem deu o nome a ela foi póstumo, o nome que foi dado a ela, sonata número 27, parte 2, lá. Aquilo foi dado depois. O nome que ele escreveu na partitura foi quase uma fantasia. Então, a música era intencional. Aquela música ela foi colocada quase uma fantasia, a conexão de Napoleão com Apolo. Por quê? Porque eles estavam dando uma informação que parecia fantasiosa e de fazer uma... Eles chamam de criar uma expectativa ou criar uma reflexão nas pessoas, mas eles estavam dando uma informação que era chave. Porque se Napoleão for ele tirou NA e ficou Apollon, que é Apolo. E a história que foi registrada como oficial de Napoleão é idêntica à história de Apolo. E qual foi, quando o Macron assumiu a França, qual foi a primeira declaração dele? Eu sou o deus Júpiter. Ele disse, eu sou o Júpiter. Quer dizer, a conexão da Europa com esses antigos deuses gregos é real. Só que as pessoas ouvem essas coisas e elas acham que tudo é uma viagem, você imaginar, mas quando você não tem as informações e não consegue conectar os fios, você acha que assim fica tudo fragmentado. Por isso que eles dizem que são símbolos para os iniciados. Olha só, Efraim, eu quero colocar aqui 4 coisas, gente, para ajudar vocês nisso que o Efraim acabou de dizer. Primeiro, você precisa desparasitar, isso é prioridade 00. Você tem que desinflamar, desintoxicar e descarregar. Para quê? Para liberar o HD e para liberar o trabalho do software. Então, o HD cerebral de 99% da população está sofrendo de infestação parasitária, de problemas com toxinas, tá, gente? Isso é real, tá? E aí de tudo quanto é tipo, né, de envenenamento possível. E nós estamos saturados pelo tipo de roupa e de calçado que temos utilizado. E isso tem levado a turma ao nível do culto da santa ignorância, da seita aceita tudo. Então, quando você traz uma informação reflexiva, ele entra em desespero, ok? Ele não quer fazer o exercício, né, do questionamento, porque a zona de conforto é a manutenção dos parasitas, bactérias, fungos e a contaminação por metais pesados, frequência mais a ação do plasma, ok? Tudo isso a gente vem abordando com muita profundidade lá no Esquadrão, inclusive no Gueburá. Eu dei uma palhinha domingo sobre isso lá, explicando como é que era a operação da fé do princípio biomolecular e mais. Agora eu vou jogar uma bomba aí no colo do Efraim. Nós estamos numa atmosfera metafísica. Tudo que Efraim falou está no campo grego, físico, uma ciência para existir, inclusive a psicologia, que é a minha ciência base, ela precisou de laboratórios como o de Wundt para provar os fenômenos psíquicos. Isso é física. Porém, quando a gente entra na quântica, física quântica, positivo e negativo, eles atuam agora de uma maneira diferente da física mecânica. Na mecânica, positivo com positivo repele, negativo com negativo repele e positivo atrai negativo e vice-versa. Na quântica, não. O princípio é positivo atrai positivo e negativo atrai negativo. E o momento atual da atmosfera global é negativa, ok? A inversão dos polos está jogando o planeta numa versão negativa. O resultado disso é aumento de intolerância, é a frequência de raiva,
a frequência de agressividade, a falta de escuta, a dificuldade de ver e entender, é o TDAH generalizado. Nós estamos com uma explosão de problemas de TDAH, gente. Isso está diretamente ligado a parasitas, bactérias, fungos, essa proteína maluca do spike, problemas com frequência, verdade, ó, problemas com a situação. Não, tudo isso é verdade, mas falar tão abertamente é complicado. Não, ela pode falar da proteína, pode. O que não pode é falar o que fez a ação da proteína. Tá. É que eu ia até interromper, doutora Aurélia. O Desder perguntou e ele queria saber mais sobre Melquisedeque. Nós demos uma aula completa no Geburá sobre o sacerdócio de Melquisedeque e o seu significado espiritual, porque a Bíblia diz que é um sacerdócio superior. Então, lá a gente ensina tudo isso. Nas 2 primeiras aulas, tem cerca de 5 a 6 horas de aula só sobre essa ordem ligado ao sacerdócio. Só para responder aí. Show. Mas voltando, então, doutor Alex, pode terminar seu raciocínio. Não, o meu entendimento é o seguinte: comeu, não leu o pau, comeu, quanto mais ignorante, mais vulnerável para ser atropelado na esquina. E essa conexão que as pessoas não fazem é porque o que acontece? A ciência é extremamente religiosa. Então, você chega no CERN, você tem lá na entrada do CERN a deusa da destruição hindu, como símbolo de entrada de um centro de tecnologia mais avançado do mundo. Aí você quer amar. Quando Kali voltou a ser invocada em 2020, logo em seguida começou a perseguição cristã e agora a conversão ao cristianismo está sendo considerado crime na Índia. Aí você conecta, porque se é ciência e é o mundo material que importa e não o metafísico, por que só usa nomes e símbolos religiosos? As missões americanas espaciais Missão Apollo, todas as missões mais importantes científicas levam o nome de deuses antigos. Por quê? Porque é coincidência? Marte, a missão de Marte. Marte também está ligado aos gregos, ao conceito claro, grego. Não, e você começa a ver que, assim, só quem não leva a religião a sério são os que não têm um conhecimento profundo da situação. Os caras que estão lá, vamos dizer, como ícones do conhecimento científico, só usam nomes religiosos para seus projetos e para tudo que eles fazem. Agora tu vai amar. Lá em 80, a gente chamava essa galera de batráquios e amebas. Meu Deus! Cara, eu já ouvi falar desse negócio de batráquios. Os batráquios e os amebas. Jesus! Agora, você aí conhece um batráquio, um ameba? Você coloque, por favor, o número 2, se você conhece um batráquio ou ameba, e escreva a cidade. Se você não conhece nenhum batraque e ameba, tu bota o 3 e a cidade. 2, você conhece os batráquios e amebas, e aí você põe a tua cidade. 3, você não conhece batráquio nem ameba. Aí você põe 3. Só dá uma dica, hein? Tá cheio de batraque e ameba lá em Brasília, hein? E começou o barata voa. O Titanic parece que vai afundar. Meu Deus! A galera começou a correr, Jesus! E detalhe, hein? Tá correndo na justiça, tá correndo na economia, que é onde o pau tá torando. Jesus! Agora, para a gente informar o nosso... agora. Doutor Léo, vamos informar o público, que às vezes a gente fala coisas aqui, a gente sabe, acho que todo mundo sempre está vendo aqui, estão perguntando aqui, o Heleno está perguntando onde fica o CERN. O que é o CERN? Ele é a maior organização de investigação... Não, peraí, Efraim, peraí, você é muito bonzinho. Olha só. Gente, você tem que retroagir a 3.000 lives atrás. Você imagina se eu tiver que ficar explicando ponto, vírgula, 2 pontos. O Efraim, eu já falei para ele, quando eu estiver com ele pessoalmente, eu vou dar uma meia dúzia de tapa nele, cara. Vou dar uma meia dúzia de tapa nele, ok? Porque não dá mais tempo, ok? Você corre atrás do teu prejuízo. Agora você está no prejuízo. Porque você imagina todo cabeçudo que chega aqui, cabeçudinha, e aí pergunta, o que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Pô, meu irmão, volta lá.
3.000 lives atrás e vai maratonar, ou vem para dentro do Gueburá, ou vem para dentro do Esquadrão, ou vem para dentro do Cripto, que aí tu vai receber a questão da informação, senão a gente perde a linha de raciocínio. Aí ainda aparece alguém depois, que só aparece depois, xingando o ancião, porque eu interrompo o Efraim. Meu Deus! Aí você sabia disso que me xingam depois? Tem uma turma do xingamento que ele só aparece depois. É a turma da covardia, os covardes. Porque se aparecer aqui, o ancião, com toda a gentileza peculiar, Gentileza. vai dar na Essa é a testa. tua. Vou dar na testa logo. Mas aí a galera aparece depois. Pô, não deixou eu falar. Mas há uma informação importante para dar. Porque o CERN, que é esse LHC, que é o Grande Colisor de Hadrons, que é uma das matérias invisíveis, ele existe para fazer experiências e chegar ao chamado mais importante conhecimento da formação da vida. A maior descoberta feita pelo CERN foi o bóson de Higgs, que é conhecido a partícula de Deus, que é a partícula, vamos dizer, original mais próxima que chegou. No passado era o átomo, mas essa partícula ela é anterior ao átomo. E aí o que acontece? Só que são testes onde eles colidem em uma velocidade alucinante. Chegaram na quarta dimensão, tiveram contato com o interdimensional, apreenderam ele lá, estão aprendendo com o cara. Meu Deus! Não, e aí é que eu falo, aí os caras falam que a gente viaja. Vamos dizer, como é que é? O maior, né, dispositivo é o lugar, o espaço, a maior construção científica da Terra é o CERN. Não existe um outro lugar que tenha aquela capacidade de técnica e quântica e mecatrônica de produzir ciência. Então, a maior experiência humana fez uma colisão a tanta velocidade que chegou um momento que tocou uma percepção de uma outra dimensão que ficou presa, não foram eles que prenderam, que ficou presa na dimensão, e agora eles estão estudando essa manifestação dimensional. E o mais doido é que tu fala assim, caramba, que coisa louca, mas o mais louco é que a localização do CERN é muito próximo da igreja de Pérgamo, das 7 cartas do Apocalipse, quando Jesus escreve para Pérgamo por meio de João e diz: eu sei que tu estás no lugar aonde está o trono de Satanás. Uau! Aí tu fala assim, caramba, esses caras viajam. Sim, a gente viaja por causa do conhecimento que está com a gente. Quando você descobre que, geograficamente, o CERN fica no mesmo lugar onde estava a cidade de Pérgamo, para a qual Jesus escreve que estava o trono de Satanás, e a Apocalipse capítulo 10 e 11 diz que tem de 9 a 11, diz que vai cair uma estrela do céu e que ela vai num abismo e ali ela vai soltar do abismo aqueles seres que estão travados. E aí você descobre que o abismo pode ser um lugar no fundo da Terra ou pode ser um lugar numa dimensão que está agora selada, mas que esse selo vai ser rompido. Um portal. E esse portal vai ter o selo rompido e esses seres de outra dimensão que estão travados lá vão sair. A Bíblia descreve eles. É claro que parece uma viagem. Aí, Efraim, a galera teria que ler Júlio Verne, tá, gente? Vai lá, maratona Júlio Verne, ok, os livros dele. E detalhe, olha só, nós estamos com 13 Atlas que parece que algo atravessou o escudo da Terra. Meu Deus! Ó, você está sendo acusado aqui, ó, doutor Alex. Estão dizendo aqui que você é o reptiliano, que você tem uma língua azul. Tua língua tá azul mesmo. Vem pra cá. Vem pra cá, você também. Vem pra cá, você também. A situação é tão séria, gente. Em relação a isso, tem 48 horas, Efraim. Algo passou pelo escudo da Terra. Tu viu isso? Não vi. Bota aí agora aí, ó. Ok? Bota aí, ó. Escudo da Terra foi invadido, né? Então, o nosso escudo, gente, né? Passou uma onda de plasma que vazou e estão colocando na conta do 13 Atlas
isso que chegou até o planeta, e nós estamos aguardando o desdobramento dessa invasão a partir de uma ação interestelar. Meu Então dá aqui, ó, Deus! a notícia, Gostou? não a notícia, a teoria dessa coisa do rompimento está aqui, ó. A notícia sobre o rompimento do escudo da Terra refere-se à expansão acelerada do AAS, que é a anomalia do Atlântico Sul. Essa região onde o campo magnético é significativamente mais fraco tem sido descrita como uma fenda ou buraco no escudo magnético. Os cientistas identificaram padrões estranhos no fluxo de metal líquido no núcleo da Terra sob o Oceano Atlântico que estão a enfraquecer o campo localmente. Então, assim, é uma conexão daquilo que vem e daquilo que sai. É como se estivesse se comunicando. Detalhe, isso aí é um princípio mágico, né? Místico, né? Dentro do ocultismo, que o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima, o que está na direita está na esquerda. Então, na realidade, o que você tem agora é um portal sendo aberto e ele avança da região sul do Brasil pelo centro-oeste, parte do sudeste, e já garantiram, Efraim, que nós vamos ter problemas graves no norte e nordeste do Brasil, tá, gente? Você que é do norte e do nordeste, você deveria já estar correndo para o esquema ali do Gueburá, correndo, a turma do sul, sudeste, centro-oeste, porque nós temos dado informações sobre como essa formatação ela está em posição de transição planetária. Detalhe, gente, essa transição planetária, mudança de polo, já nos colocou dentro de um tabuleiro de modificações que estão sendo consideradas como no período Jurássico, ou seja, reset por conta do planeta que resolveu se reinventar. Escutem o que eu estou dizendo, hein? O planeta está se reinventando. E com isso vem a ameaça de minério do gelo, isso vem a ameaça de secas intensas, calor, como nós vimos no Havaí, né? No Brasil, nesse verão, nós podemos ser surpreendidos com cidades inteiras queimando. Meu Deus, Efraim! Aí você vê que tudo que, quando a gente vê esse tipo de notícia que parece mais alarmista e alarmante, né? As pessoas ficam alarmadas, que parece alarmismo, mas são previsões que passam por dentro de conceitos daquilo que está sendo observado. E cada vez mais a gente está vendo que vamos chamar assim, a vida está imitando as teorias. É como se nós estivéssemos dentro de uma agenda e aquilo vai acontecer. A questão é como é que faz a conexão dessas informações com aquilo que está escrito na palavra, com as escrituras, com o que Deus disse que faria. Aí você pega, por exemplo, esse autor que eu falei, esse pastor que eu falei, ele acredita que nós estamos com o cavalo vermelho. E ele diz que até o fim desse ano nós vamos ver o cavalo preto. Mas o cavalo vermelho é um cara matando o outro. E é o que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo? Não, o pessoal está na praia tomando gelol, cara. A galera está no gelol. Aí, mas tem lugares aí, como lá no Irã, na própria Venezuela, que deram um número... Vamos voltar na Venezuela, não dá para ficar de fora. Por exemplo, o doutor Alex me intimou a dar uma informação em código, e aqueles que tiverem conhecimento vão entender essa informação. Ou quem quiser saber, Gueburá domingo. Aí lá, domingo eu vou falar abertamente, com porque certeza. Quando vou até anotar aqui para não esquecer. Quando o Efraim conversou comigo hoje pela manhã, eu falei, Efraim, isso é importante para despertar quem está desperto. Né? E você que está desperto, você tem que vir para o Gueburá, tá, gente? É usar. E, gente, não é venda, não, tá? É porque não dá para dar essa informação. Assim. Não, mas eu estou falando assim. Não, eu estou vendendo. Sabe por que eu sei, mas vendendo? Não, eu estou vendendo. Deixa eu justificar. Não, veja, eu estou vendendo, gente. Você sabe por que eu estou vendendo? Porque o coração do povo é mau. De manhã eu estava conversando com o Efraim sobre isso, sobre os escândalos das igrejas de tijolo e o quanto o povo mau
que frequenta o tijolo corrompe a liderança. Corruptos são vampiros espirituais, como nós temos o vampirismo digital. Olha só, pergunta de prova aqui. Quem já viu um vampiro? Bota 12 mais um. Quem já viu um vampiro? Bota 12 mais um. Você tem vampiro espiritual e você tem vampiro digital. Quem chega aqui, ó, só para sugar, mas com não certeza. dá nem like, ó, não dá nem like e não contribui com 5 centavos de real, de dólar, de euro. O cara não ajuda em nada, mas ele quer sugar. Ele quer mas eu ia dizer o sugar. seguinte, Isso é que tem vampirismo. essa informação que eu vou dar em código, mas não porque a gente tem que preservar ela, é porque não dá para falar. Não dá, não. Não dá, gente. Não dá. Se não for codificado, a gente aqui fala várias coisas que, se você tivesse a chave para interpretar, você saberia muito mais do que você já sabe. E Só que não detalhe, eu desafio qualquer canal no YouTube que entregue o que nós entregamos, gente. É só botar o nome dos caras aí. E aí, ó, acabei de ver aí o Gustavo de novo. Agora eu descobri quem é o Gustavo. Ontem eu não sabia. Foi o cara que eu mais assisti. Nós vamos fazer uma live com ele na semana que vem, na terça-feira, né, já, dia 1ª, e depois puxar ele pro Instagram, você e ele no Instagram. Muito bom, porque eu falei ontem que eu não conhecia ele, e depois eu descobri que eu seguia o cara. Agora, Gustavo não pode abrir a boca sem freio, tá, Gustavo? Senão, não, Gustavo. Não, é com freio, hein? Peraí, deixa eu falar, Gustavo, eu entreguei tua capivara. Deixa eu falar aqui, eu entreguei tua capivara hoje pro doutor Alex, que eu achei que não te conhecia, mas quando eu fui ver quem você era, a minha esposa falou, mas é o Preto Latino? Que era só apelido que você se colocou naquela época que você estava aí muito... E eu assistia praticamente diariamente as suas postagens. Eu assisti Nós muito, vamos muito, invadir a sua praia, meu Deus! Vamos invadir a praia. E o que acontece, gente? Nós estamos hoje trabalhando com muita gente que não tem informação, que acredita realmente que as informações que são dadas por aqueles que são chamados mídia oficial são as verdades, que aquilo que o academicismo original fala é a verdade, e tudo aquilo que destoar desse conhecimento, que é uma teoria desse autor que eu falei, que eu acabei não terminando o raciocínio, vou terminar agora, ele diz uma coisa, ele diz que o novo cientificismo nada mais é do que o antigo paganismo com uma nova roupagem. E ele mostra aonde elas aparecem, essas roupagens. E é engraçado, é a mesma coisa que o cara dizia no paganismo, é dita hoje pela ciência, mas com cara de comprovação, porque parte do mesmo princípio, né? Então, assim, o mundo é... Sabe qual é o problema também, doutor Alex? Efraim, olha só, para bugar a cabeça da galera. Anjo usa a espada, anjo faz guerra, e no céu caiu um terço por causa disso. Não havia guerra na raça humana, e quem ensinou armamento, quem ensinou feitiçaria, magia, quem ensinou astrologia, astronomia, foi a turma que caiu. Meu Deus, meu Deus. E aí você vê que, por exemplo, as pessoas elas têm dificuldade de aceitar determinadas informações, e eu vejo como sendo, assim, eu sou muito... O doutor Alex brigando comigo, porque eu sou muito empático. Eu vejo isso como Jesus olhava as multidões, ele dizia assim, e Jesus suspirava, porque ele olhava as multidões porque eram como ovelhas sem pastor. O que significa isso? Mas isso para a galera ignorante, que não tem o conhecimento, diferente dos arrogantes, prepotentes, presunçosos e soberbos, que agem de maneira maligna, e para esse Jesus chamava raça de víbora, hipócritas, vaso caiado, falso. Geração perversa, adúlteros. Aqui, Efraim, agora, com a liberação da turma que estava lá na Hieno Lopes, ok? Nós temos os filhos do Trevudo e as filhas do Trevudo. E Hieno Lopes. Não, Hienópolis. Então, a galera que foi liberada lá da cidade das hienas, né, do refúgio das hienas, então, nós temos uma galera, né,
que só come fezes, só bebe urina, faz sexo muito mal uma vez por ano e fica rindo da desgraça, brother. E, gente, toda vez que você vê alguém com esse perfil de idiota, né, você põe lá, né, carinhosamente, desparasitação. Então, nós vamos agora criar a desparasitação, a desparasitação, porque essa galera está infestada de verme. É verme, isso aí é verme, gente. Okay? É verme. Entendeu? E aí, veja bem, se está infestado de verme, né, ele é o próprio verme escrevendo. Essa é a verdade, Fred. Aí, lamentável. Eu ia falar o seguinte, que Jesus quando você diz que você é bonzinho, é porque você está desparasitado. E a galera não presta. Aí tu tem que lembrar de Jesus chutando o templo, tu tem que lembrar de Jesus dizendo, você não presta, infeliz. Você não presta. E você vê que assim, a Bíblia diz que Deus levanta, né, exalta o humilde, mas ele resiste ao soberbo. As pessoas soberbas e arrogantes, elas acreditam que aquilo que elas não sabem não é importante. E o nome de a melhor definição que eu já vi de arrogância foi essa. Arrogância é a soma de ego mais ignorância. Porque a pessoa tem um ego muito grande e ela acredita que aquilo que ela ignora não é importante. A pessoa realmente sábia, quando ela ouve uma informação que ela não domina, se ela tem um pouquinho de humildade, ela anota e vai verificar como os bereanos faziam, iam lá e verificavam para ver se as coisas eram como Paulo dizia. Ele dizia, esses são louváveis, porque eles olham para ver se o que eu estou dizendo está de acordo com o que estou dizendo que está na Escritura. Então, seja humilde e dê um crédito, um benefício da dúvida para você estar desinformado, não é nem que você está errado, porque você não pode estar errado de algo que você nunca ouviu falar, entendeu? Então, assim, é importante, e eu vejo, assim, por isso que eu falei que eu vejo com misericórdia, porque as pessoas que eu sinto muita misericórdia são essas pessoas que têm muita ignorância e acreditam que sabem, que são os Kruger, né? Que foi aquela experiência do Kruger que ele fez, que é o cara que, quanto menos ele sabe, mais arrogante ele é sobre aquilo que ele sabe. 2019 foi dito para mim, Efraim, audivelmente, não perca tempo com as loucas, foca na prudente. O meu ministério, ele só trabalha com prudente. As loucas vão tudo para o quinto dos infernos, gente. Essa é a verdade. Entendeu, Efraim? E aí eu tinha esse pensamento com você, até o Espírito Santo falar comigo em 2020, audivelmente, dentro da Cristo Vive, numa passagem de ano com Miguel Ângelo. Pá! Não perca tempo com as loucas, foca nas prudentes. Então, toda vez que eu vejo uma virgem louca, eu tenho a seguinte certeza, vai para o quinto dos infernos. Ponto. E não tem como resgatar, não, tá, Efraim? Não tem. Não tem como resgatar. Eu estou devendo um estudo, doutor. Eu estou devendo um estudo no Gueburá, que eu vou estar lá na minha lista, que é Hebreus capítulo 6, que mostra que pessoas que chegaram a um determinado conhecimento e ainda assim resistiram, elas não são recuperáveis. Que é a marca da besta, literalmente. Total. Está lá em Hebreus 6. Tá cheio de gente assim no tijolo, tá, gente? Cheio. Assim, lamentável, lamentável. Não, eu não lamento não, cara, porque como Deus trouxe para mim o entendimento, eu fiquei em paz. Porque eu sou franciscano de origem, né? Muito parecido com você. Eu quero salvar o planeta até 2020. Na virada 19 para 20 foi dito para mim, você tem um público-alvo, trabalha nesse público. Acabou. E isso me trouxe muita paz, né? Porque você anda pela rua, tu vê miséria, vê drogado, vê prostituição, tu vê um monte de coisa. Mas o cara quer sair de lá? Não. Se ele não quer sair de lá, gente, ele não vai ouvir o Efraim, ele não vai me ouvir. Ele já tomou uma decisão. O cara no tijolo, que está enrolando aí a população, ele quer sair de lá, já devia estar no Gueburá. Se o coração dele não arde pelo Gueburá, ele não quer sair de lá, Efraim. Ele não quer sair de lá. E eu vou sofrer porque ele não quer sair de lá, foi dito para mim para cuidar com quem saiu. Percebeu? É isso que a gente tem que entender, inclusive vocês aqui da audiência, saber quem é ovelha e quem é bode.
ok? Os Quem é bodes ficam muito. ovelha? Aqui você vê que os bodes, pelos comentários, ficam muito ofendidos quando ouvem essas coisas, Não, total, porque a pessoa se identifica. É como se você mexesse na ferida dela. Mas é assim mesmo, total. gente. Eu já vi. O errado, ele só consegue se ver errado quando ele está sofrendo as consequências e o juízo dos seus erros. Deixa eu dar uma ajuda aí. Prepara o teu coração que eu vou dar uma ajuda para os bodes. Vai, Ah, bode! Pronto, aí, cara. acabou. Acabou, Acabou né? o bode, derreteu o bode. Mas Derrete. vamos voltar aqui para a aula. Olha, o que Todo acontece? bode é frouxo. Aí, Tem vamos uma voltar aqui pizzaria para a aula. frouxo. Eu vou falar o seguinte: nós estamos vendo hoje uma série de acontecimentos que, para mim, essa questão do anomalia do Atlântico Norte, Sul, perdão, anomalia do Atlântico Sul, e você vê que tem uma anomalia no Atlântico Sul, e no Norte nós temos aquela coisa dos canais lá, Da das corrente, da correntes, moto. A da moto. AMOC. Então você vê que assim, o pau que dá em Chico dá em Francisco. O próprio clima está mostrando que está acontecendo. Tem uma. Deixa eu ver se eu acho essa. Eu não sei se você reparou, mas teve um terremoto que ele levantou cinza tão alto, tão alto, tão alto, que, por exemplo, quando você voa e você voa, não sei, a 20 mil milhas, né? 30 mil milhas, você fala, meu Deus, é muito alto. Esse negócio subiu a mais de 50 mil. Como é que pode ter subido? Aqui, achei aqui. O vulcão que estava adormecido há cerca de 12 mil anos teve uma erupção que é o Heli Gobi. Foi tão violenta, tão forte, que lançou plumas de cinzas a 50 mil pés de altura. Quando nós alcançamos 30 mil pés de altitude de cruzeiro, ou a 40 mil pés, já é muito alto. Como é que um vulcão levantou cinzas a 50 mil pés de altura? Atravessou o Mar Vermelho, passou pelo Iêmen, Omã, Índia, Paquistão e foi se É fúria. espalhando. Isso aí é fúria, né? Fúria. Então, Fúria. e se as pessoas observassem com mais cuidado e vissem que nós estamos num tempo de grande abalo, porque o Senhor diz: abalarei os céus e a terra, mas as coisas que são inabaláveis vão permanecer. E o que é ser inabalável? O que é inabalável? A Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Não adianta ter bunker de 20, 10 bilhões, não adianta se esconder numa casa de montanha, construir uma nave para ir para Marte. Não adianta você achar que vai se esconder da ira do Cordeiro e daquele que se assenta no trono. A única coisa que te faz escapar da ira de Deus é a confiança em Deus e a aceitação dele como Deus. Porque as pessoas só conhecem a misericórdia, mas Geburá, que significa vencedor, também significa juízo. E é aquilo que contrabalanceia a misericórdia. Muitas vezes Israel, que é o povo escolhido, separado, chamado de filha, de esposa, de amado, dos filhos preferidos de Deus, lá em Deuteronômio 32, quando ele fala das 70 nações que foram separadas no Babel, as 70 nações foram divididas em Babel pelos 70 seres da Assembleia Divina que comanda a terra. Essa mesma Assembleia é citada em Daniel, quando ele diz lá em Daniel, no capítulo 4, quando Nabucodonosor tem um sonho, e ele diz que este é um decreto segundo os vigilantes. Os vigilantes são a Assembleia Divina que governa sobre tudo. Então, quando ele dividiu aquelas 70 nações ali, lá ele diz que mas Israel é o seu filho favorito. O filho favorito já foi ajuizado várias vezes por Deus por causa da desobediência. Se Deus é tão criterioso e tão exigente com os filhos dele, imagine com pessoas que estão agindo com essa arrogância, acreditando que o que elas sabem é mais importante do que aquilo que Deus declara. Efraim, você tem os 24 que estão sentados ali no trono, gente. Os anciãos. 24 estão ali. Entendeu? E Enoque ainda vai falar da turma que controla os portais. Ainda está lá em Enoque. Se você não leu Enoque, você tinha que ir correndo para o Geburá. Né? Você tem que ir para o Geburá lá para entender. Lá está a arte da guerra espiritual, está a escatologia bíblica advanced, está lá também. Tá? O conceito do liderança antifrágil está lá também. E agora, hoje,
Nós estamos inaugurando a versão da plataforma Cripto para quem quer entender de finanças, de investimento. E Efraim Administração, começou a gestão. live falando disso. Efraim, para onde está indo a questão econômica? O que nós podemos esperar com essa intervenção americana ali na Venezuela? E agora, menos de 48 horas, você ia falar em código, e a gente acabou falando de outros assuntos aí, ok? O que está acontecendo agora? Por que a vice recuou, ok? Quando ela tinha esbravejado e se dizia a representante encarnada de Bolívar e queria arrebentar com o americano, e de repente ela sentou para trás. Bom, vamos lá. Primeiro, quem é a vice de Maduro? Delcy Rodrigues. E ao contrário da antiga presidente brasileira, que não tinha muito conhecimento tutano e sabedoria e formação, essa vice que assumiu o comando agora interino, a presidência interina da Venezuela, tem um QI altíssimo. A mulher ela é o oposto do Maduro. O que o Maduro tinha de conhecimento só da prática, o Maduro é aquela versão bem parecida com o da Jaboticaba, de um conhecimento do povo, conhecimento da vida. Ela é o oposto. Essa mulher é uma acadêmica, tem uma formação de mestrado e doutorado em Paris, tirada na universidade em Paris, francês, fala francês fluente, tirado um mestrado também e cursos de altíssimo padrão em Cambridge, na Inglaterra, ou seja, fala inglês fluente, francês fluente, é uma mulher de uma educação absurda, só que ela e o irmão, os dois estão no comando agora, ela é a presidente atual agora em exercício, e o irmão é o presidente do que chamaríamos no Brasil Congresso Nacional. Eles têm o poder da caneta e das decisões. Os Estados Unidos tiveram que engolir eles, porque para administrar, tanto que foi perguntado por um repórter de novo, por que a Maria Corina Machado não pode entrar agora nessa situação que a Venezuela está de transição de governo. Quem entrar agora se explode. Então, eles têm que permitir que aqueles que já estavam no comando fiquem. Só que ela e o irmão são filhos de uma pessoa que tinha uma grande força dentro dessa visão que virou bolivariana, mas que é uma versão latina de algo que já existia aqui na Europa, na parte leste, lá para o outro lado lá da Ásia, que começou lá e fica até hoje a chamada. Você estava falando aí? E o que acontece? Está bem codificado, né? Então, o pai dela, assim como aquele que estava lá do Charuto, na ilha do Charuto, que foi treinado com o pai dela, foi treinado também. Um dos últimos alunos foi aquele que está aí no Brasil, outros que tiveram treinamento com grupos muito inteligentes, tá? E capazes, porque eles fizeram uma grande obra daquela rede de comida da Rússia, na rede KFC, Isso, que faz frango frito, essa mesmo. E aí você sabe aquele joguinho da peça que você pega uma peça e desmonta todas as varetas? O Maduro, ele não é o cara, ele não é a peça, mas ele era, perdão, ele não era o cara que tomava as decisões, mas ele era a peça colocada, ele foi escolhido a dedo, ele era motorista de ônibus, líder sindical, foi elevado dentro do partido até a função de guarda-costas do antigo líder, que teve seu túmulo destruído pelo ataque americano. Os mandaram. O primeiro ataque foi usado, segundo uma informação aqui dada por nossos seguidores, um ataque de uma bomba eletromagnética naquele túmulo, que era uma. E é engraçado que, se você olhar, eu não sei se eu publiquei, eu acho que não. Se você pegar a foto, eu publiquei no meu story, já deve ter saído. Tinha a foto do túmulo, antes e depois. Só que quando você vê a foto, é muito interessante que o túmulo do antigo líder venezuelano era um palácio, e abaixo do túmulo, no pé do morro, uma favela. Aquilo era muito, mas assim, muito simbólico. Quer dizer que o corpo do cara jazia num palácio, enquanto o povo vivia numa favela abaixo do palácio do morto. Os vivos vivendo a pobreza e o morto vivendo em palácio.
Isso é muito simbólico para essas divisões de mundo que a gente está vivendo atualmente. Então, essa atual presidente da Venezuela, ela é inteligentíssima, mas ela está ligada a esse movimento muito mais fortemente do que quem foi tirado. Ela é muito mais bolivariana do que o Maduro. Só que ela não vai se sustentar nessa liderança por muito tempo. Ela é temporária, está ciente disso. Os Estados Unidos já fez a primeira venda de petróleo e disse: nós vamos ajudar a administrar o dinheiro para que os venezuelanos não fiquem sem dinheiro como estava ficando até agora. Mas nós também vamos tirar a nossa parte, porque pertence a nós. Acabou. Então, assim, não tem mais bagunça com o dinheiro da Venezuela. Por isso que a ilha de Charuto está desesperada, porque o maior sustento da ilha de Charuto vinha da pessoa que foi destacada agora da Venezuela. Foi extraída. Agora, Efraim, o pai, o americano, recolheu para a eternidade. Né? O Trump, quando ela levantou a voz, ele insinuou que ela também iria para a eternidade. Mas por que o E pai aí, foi tirado? Conta pra gente. porque você disse para mim que ele teria mantido uma autoridade americana em cárcere por cerca de 3 anos. Sim. E aí o americano, né, foi lá e passou ele, né, para o quinto dos infernos. Foi isso. E aí o resultado, né, foi que o Trump, quando ela levantou a voz, ela falou: você não vai ter o mesmo destino do Sim. Aí, então, quem botou ele aqui? mexeu na ferida. Sim, e outra coisa, até o Alan está falando aqui, os Estados Unidos é bonzinho, os Estados Unidos é tudo menos bonzinho. Os Estados Unidos está fazendo política macroeconômica. Lembrem-se que o Acordo de Bretton Woods de 1944, que foi depois foi revisitado pelo Henry Kissinger, que faleceu aí há uns anos atrás, que foi a pessoa mais influente do século XX na política internacional, criaram um sistema chamado petrodólar, que era a base de todo o crescimento dos Estados Unidos como o império dominante do mundo. Só Não, que e detalhe, o Rubio abriu a boca, acho que tem 24 horas, falando que ninguém vai deixar mais o americano de fora de nada, ninguém vai fazer negóciozinho que não seja com dólar. Sim, Ele porque bateu na mesa. por quê? Porque toda a economia americana, criada por o Kissinger, e olha quem ajudou ele, Rei Saúde, que está nas últimas, o pai do príncipe herdeiro, eles foram juntos os criadores dessa ideia do petrodólar, que é a criação do dinheiro fiduciário, que vem da palavra fides, que é aquilo que existe pela fé. Literalmente, o dinheiro que nós temos hoje, ele é baseado, não lastreado no ouro ou numa riqueza real, mas na crença de que ele tem esse valor. Então, assim, nós vivemos... É o conceito de fé pública, não é isso? Quando você faz uma escritura, o termo usado é de fé pública. Né? Sim, e o dinheiro fiduciário... O fiduciário é por isso, que é o fiat. Ele vem dessa raiz de fides, do latim, né, de que você acredita que aquilo tem valor. Eles criaram esse sistema e os Estados Unidos, ele é literalmente sustentado pelo sistema. Quando o BRICS começou a dizer que começou a criar meios de negociar sem usar o dólar, ele estava literalmente destruindo a economia americana. Então, os Estados Unidos falaram assim, sabe aquela coisa, ou eu faço alguma coisa ou eu morro? Meio militar. Então, assim, ele está partindo para o tudo ou nada. E eles estão... Aí, só para... Em julho de 2024, foi em 1974, em julho venceu o contrato, porque esse contrato do petrodólar, criado pelo Rei Saúde, o rei Henry Kissinger, assinado ali em 74, que criou essa FIT, ele durou 50 anos e acabou em julho de 2024. E a Arábia Saudita não renovou. Não renovar foi o primeiro golpe dos Estados Unidos. O Japão, para você ter uma ideia, o Japão ontem botou agora a recuperação de título para eles a 3,24%. O Japão manteve, pelas últimas décadas, os títulos do Tesouro Japonês a 0% e até negativo, que era aquele carry trade, que você pegava lá 0% a 1% ao ano, a menos de 1% ao ano,
e emprestava aqui fora quanto você queria e trazia de volta os juros. O Japão viveu muito tempo assim. Tem um país da América Latina que chegou a 240% o cartão de crédito e agora entrou em 1º de janeiro com apenas 100%. Meu Deus! Não, Quando o mundo grita, quando paga 5 no ano no Brasil, 100% de juros, tá, gente? Só para vocês entenderem, isso está na aula cripto, tá? Você que não entrou na aula cripto deveria, para você entender que tem como você emprestar seu dinheiro para você mesmo e ganhar dinheiro com isso. é. Meu Deus! Tem muita coisa. Muita coisa que não são ensinadas, e ninguém ensina. E quando ensina, as pessoas não entendem porque usam linguagem muito rebuscada e técnica, e a pessoa. Tem até quem ensine aberto, mas as pessoas não conseguem aprender porque não conseguem entender o processo. Por isso que na aula a gente é mais didático e mais passo a passo. Voltando, doutor Alex, para terminar a questão da Venezuela, então, quem é a Venezuela? Os Estados Unidos não está ligado em ter o petróleo venezuelano para tomar o petróleo de graça. Eles vão pagar o preço de mercado no petróleo. Eles só precisam ter o petróleo ligado à moeda dólar para continuar usando o dólar como moeda de movimento mundial. E todos os países, sem exceção, que foram destruídos nos últimos anos, foram aqueles que decidiram sair do sistema do dólar. Começando pelo Iraque, de Saddam Hussein, pela Líbia, do Muammar lá, que foi a Líbia do Gaddafi. Depois veio agora a Venezuela começou também a querer fazer. Todos os países que optaram através do BRICS, eles criaram uma moeda chamada Petro, que era uma criptomoeda para poder negociar petróleo sem precisar vender pelo dólar. Não sei se você sabe disso, quase ninguém falou sobre isso. Está aí informação boa dada aqui no canal do Dr. Alex. Então, todos os países que ameaçam a negociação internacional em dólar vão ser visitados pelo poderio, e foi o que o Marco Rubio agora acabou de dizer. Quem não usar o dólar vai ser massacrado. Então, o Irão cai até o finalzinho de janeiro. Perfeitamente. Já começou a queda no final de dezembro. Agora é uma questão de quando e não de se. Minha gente, ó, corra aí, ó, pro cripto hoje, né? Vai ser que horas, Efraim? O cripto hoje em Brasília, qual horário? Vai ser 16 horas. Já avisou o Bill já para ele? Vou avisar agora. Botar? Tá bom, então, gente, 16 horas de Brasília, cripto. Se você quer participar de uma alt-season e de uma altcoin, porque, né, o ancião que vos fala é candidato a milionário. Meu Deus! Jesus! Olha só, hein? Candidato a milionário. Meu Deus, Jesus! Estou vendendo chinelo e o Efraim está me animando para leiloar a barba do ancião. Meu Deus! Começar parando até... Isso. Para investir em cripto, para investir nas cripto lá, segundo o padrão de investimento que a gente tem aprendido. Então, você corre para o cripto hoje, 16 horas, já é o zap. É o 21 995 31 34 49. E se você quer mergulhar fundo na geopolítica, na questão escatológica, o seu lugar é Gueburá. Pega milho para pipoca, senta e fica só ali na pipoca, domingo, 14 horas de Brasília. Gente, é surreal, tá? O nível de entrega, né, que o Efraim tem dado. E quando eu entro lá, né, eu vou dando mais uma sacudida na cabeça da galera. Olha, é para bugar. Não, e agora, bugar. O pessoal gosta dessas aulas que a gente dá aqui. Lá a gente vai muito mais fundo, porque lá a gente dá nome aos bois e dá informação que não pode ser dada aberta. Não, você tem uma ideia, a minha cabeça aqui, gente, ela trabalha com 3 níveis de censura para a gente se manter de pé. Só para vocês entenderem, né, a gravidade que estamos enfrentando. Bom? E mesmo assim a gente consegue pelo menos tentar dar um sacode para você no tranco começar a pensar. Eu sei que é difícil, muito difícil. A maioria não vai conseguir. Mas quem conseguir o mínimo, corra para o Gueburá. Quem entendeu que a sua aposentadoria pode ter o mesmo destino da França, que já estão congeladas, quem entender que os seus recursos
podem ter o mesmo fim do que aconteceu na era Collor. Está na hora de você correr para o cripto. Você corra para essa imersão, você vai ter acesso ao material todo já gravado e uma aula inédita hoje e a próxima daqui a 15 dias. Se você gostou, você faz a tua renovação, como eu e outros que já estamos há 6 meses fazendo esse acompanhamento, nos preparando para sermos milionários. Meu Deus! Você está nessa vibe? Ou você está na vibe da escassez? E olha que eu não sou um cara que pega prosperidade, não, mas miséria é coisa de miserável. Não é projeto de Deus, tá, gente? Miséria é coisa de miserável. E quem foi atrás do cripto Efraim fui eu, porque numa live ele foi falar, eu falei, para, porque isso é muito sério, e eu venho sendo despertado para isso, nós vamos dar essa informação com profundidade. E assim nasceu o conceito cripto, gente. E nós estamos muito felizes nessa caminhada, totalmente seguros que estamos andando com informação e, no final, a decisão é individual. O grande barato do cripto é que o Efraim não diz para ninguém o que você tem que fazer, mas ele te dá ferramentas para você ir tomando as decisões e você se protegendo ao longo dessa caminhada. E não Detalhe, quem investimos para espera... ninguém, não dizemos para investir, Não. faz isso, faz aquilo. Ó, essas são Não, as opções, se fizer é isso vai isso dar aí. assim, se fizer aquilo vai para isso, as possibilidades Isso, são essas, mas é isso aí. a gente te ferramenta para você mesmo tomar suas decisões. Não, e detalhe, né, gente? É igual a academia. Né? Se você sabe que tem que ir, não vai, você já sabe que vai ter o quê? Problemas. A comida errada que você come e mantém a comida assim, você vai ter o quê? Problemas. Se você não entender de finanças agora, se você não entender de cripto agora, segundo o profeta anticripto, como é que é o nomezinho dele? O profeta Chico anticripto? Chocolate falou mal da cripto o ano todo, agora ele chegou à conclusão que quem não se proteger agora através das criptos até o fim do ano vai perder a última janela que está aberta para nós esse ano. Gente, só misericórdia, tá? E observe que o doutor Alex podia ter comprado Bitcoin a R$ 3.000 e eu não quis fazê-lo. E eu tinha vários 3.000 para fazê-lo à época, ok? Então entenda que eu que sou, né, extremamente... Aí vou dar um termo que a galera vai amar, que tá aí, ó. Conservador. Eu sou um cara conservador, eu me autodefino como uma tartaruga na areia indo para dentro d'água. Só que quando eu entro dentro d'água, eu voo, gente. Ok? Mas eu sou muito conservador, muito meticuloso. Conheci muita gente que se dizia sabedor de cripto, e o único que eu confiei para parar para ouvir e seguir as orientações e ainda trazer pessoas da minha confiança, porque lá no cripto, né, da minha coordenadora do TIC, inclusive, né, tem alunos meus do TIC que fazem o cripto, inclusive, ok? Eu abri porque eu aprendi a ver e ouvir e perceber a consistência do que o Efraim diz. Então, a lisura dele, né, o não comprometimento dele com nenhuma frente ideológica, isso dá para a gente a chance de ter acesso a uma informação limpa, gente. Isso é raro, tá? E quem está falando isso é diretor de escola, diretor de faculdades, ok? Que eu já passei na minha vida, falei isso para ele, inclusive. Eu tenho uma experiência pedagógica que poucos têm no país, ok? Inclusive, além da área empresarial. Então, eu não sou mais um idiota. Meu Deus, Jesus. Na verdade, eu sou menos um idiota. Meu Deus. Menos um, né? Menos um. Eu sou menos um idiota, gente. Então, quando eu vi o Efraim, eu falei, rapaz, esse cara é ouro em pó. Literalmente, ele pode O pessoal nos está falando ajudar aí investir em bastante. ouro. Se as pessoas soubessem que investir em ouro parece seguro, mas elas não conhecem que a dificuldade de tornar o ouro algo líquido em tempos de crise.
O ouro ele é seguro para você preservar o valor, mas você não consegue liquidez. E quando você fala em se preparar, você tem que ter algo seguro como ouro, mas que tenha liquidez. Você não consegue vender ouro. E como você negocia? Com quem você vai negociar? Troca de quê? Valor de quanto? Por que, que o Irã está vendendo armamento em cripto, Efraim? Aí no Brasil, tu vai numa lojinha dessas aí que compra ouro e o teu ouro sempre não tem valor, o deles vale sempre mais. As pessoas têm uma. Assim, é bom, mas elas não pensam no contexto geral. Mas vamos seguir, doutor. Vou seguir aqui que eu tenho um compromisso agora e a gente vai para frente. Daqui a pouco tem Valeu, aula lá. obrigado, gente. Ó, Zap 21 995 31 34 49. Você, né, faz aí o print, manda lá cripto, ou você manda Gemural, ou você manda TIC para ser um terapeuta integrativo, ou a mentoria do Bill para você ganhar R$ 5.000 por mês em dólar, tirando lá do TikTok, gente. Ó, os chineses estão jogando dólar através do TikTok. O Bill já tem 3 dezenas agora, de pessoas se o habilitando a TikTok ganhar agora ele está. Como é que chama que dá dinheiro? É a palavra que usa? Está monetizando até pessoas com poucos seguidores. Agora todo mundo tem direito à monetização. Antes só quem tinha 10 mil seguidores. Agora, se você tiver 100 seguidores, já pode monetizar. Então, é o tempo de essa é uma aprender. informação boa lá pro Bill. É verdade isso? É verdade. Rapaz, manda pro Bill isso, cara. Manda pro Bill. Tá. Pede a tua esposa, manda pro Bill. Aí Tá vai bom. explodir. Aí explodiu. Aí, meu irmão, é só alegria, gente. É botar dólar no bolso e investir em cripto. Até eu já vou correr nessa direção agora. Obrigado, irmão. Um abraço aí, pessoal. Valeu. Até a Obrigado. próxima. Tchau, tchau.